Estudos recentes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia mostram que a obesidade infantil já atingiu a marca histórica de 15% das crianças brasileiras. Mas como saber se a criança está acima do peso ou se este acima do peso de 2, 3 quilos já pode representar uma obesidade ou futura obesidade? E o que fazer para que os nossos filhos voltem ao peso ideal? Quem vai responder a essas e outras perguntas, a sua pergunta, se você quiser, mandando um e-mail aqui pra gente, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Eu estou ao vivo, são 9h07. É o doutor Moisés Chensinski, médico pediatra. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudete. Bom dia. Mães, pais e obesinhos. Porque tem vários aí, bem gordinhos, vendo a gente. Mas olha, até muita criança assiste esse programa sozinho, porque o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar cedo. Lógico, eles ficam lá nos programas infantis, desenhos, mas sabe o que eu recebo e-mail? Às vezes param, né? Num programa de conversa de adulto para saber o que está acontecendo. Então, se você já tem idade suficiente para entender, anote tudo e conte, comente, converse com seus pais, tá bom? Aleitamento materno é o mais importante se a gente quiser não só saúde, mas também um peso ideal para os nossos filhos para o resto da vida? Olha, Bárbara, é o que a gente busca constantemente, principalmente agora, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. A Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, estabeleceu uma lei, é uma lei que é facultativa para as empresas, onde estendeu-se para a mãe a possibilidade de 6 meses de licença maternidade. Isso não é para dar folga para a mãe poder fazer academia e voltar para o trabalho no corpinho legal. É para poder amamentar o seu filho de uma forma total, exclusivo. Quando a gente fala exclusivo, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Exclusivo quer dizer sem água, sem suco, sem chá, sem a coxinha, sem o salgadinho. Pedacinho de pão na mão, nada. Zero. É só peito. E com isso, a gente consegue prevenir não só a obesidade infantil, mas os quadros importantes que a gente tem hoje cada vez mais de alergia alimentar, o quadro do refluxo que assusta tanta gente, basicamente se baseando em aleitamento materno exclusivo. Tem crianças, bebês ainda, que precisam fazer dieta muito cedo, nos primeiros meses de vida. Fazer mamadeira, depois que a criança ou larga o peito, ou não pegou o peito por algum motivo, né? A mãe não amamentou. E que logo cedo já é feito mingau, né? Com produtos que a gente sabe engordam. Isso daí vai fazer com que a criança ganhe peso e tem que fazer regime mesmo pequenininho? Quando a gente fala de regime, sempre passa aquela ideia de privação. O que precisa fazer é uma reeducação alimentar. Na verdade, não é só o regime, tem que perder peso. As crianças têm uma vantagem que a gente não tem. Elas crescem para cima. A gente só cresce para os lados. Se eu crescer para os lados, eu tenho que murchar para dentro. A criança não precisa necessariamente fazer isso. Se ela esticar, mas conseguir manter o peso, e ela vai crescer bastante, ela consegue naturalmente emagrecer. A questão é realmente a introdução precoce de outros tipos de alimento que a criança não precisa. São Paulo, Curitiba, não vou lembrar outro estado, mas foram 3 estados com 180 famílias. Se descobriu que a gente alimenta a criança errado. Então, por exemplo, pediram para as mães anotarem durante uma semana tudo o que eles davam. Criança de 4 meses de idade comendo lasanha. Nossa. Aqueles macarrões pré-prontos, bolachas recheadas, tudo isso em criança de 4 meses de idade. Então, na verdade... Até perigoso. Pois é, qual é a dieta que se faz? Até perigoso não, perigoso de qualquer maneira. Qual é a dieta que se faz? Tira. Então, na verdade, não é uma dieta, você vai reeducar a alimentação. Isso é comida para criança de 4 meses? Não. Isso é comida para criança de 6 meses? Não. Até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. E a introdução dos alimentos aos poucos, para que a criança conheça o paladar, o gosto, para evitar aquela história assim, meu filho não gosta de salada. Não gosta por quê? Nunca experimentou. Porque nunca experimentou. Ou porque experimentou no meio de um monte de coisa que não tem gosto de nada, e a mãe acha que aquilo serve porque a criança, aquilo tem substância, né? Então, ouvir a orientação do médico, comida adequada, de acordo com o pediatra da criança. Agora, a criança cresce um pouco e vai para a escola, né? E aí, festival de salgadinhos, de coisas, de bobagens, vai que a gente fala, entre aspas, e que a criança come. Agora, o mais difícil eu acho, porque quando a criança gosta de guloseima, você corta a guloseima, fica mais fácil. Mas o que fazer, doutor, com criança que come bem? Uma criança que a mãe até evita um pouco de guloseima, que existe também. Criança que gosta de comer. E come arroz, come feijão, come polenta, come grão de bico, come comida.
gosta de comer. O que fazer com criança assim? É complicado pela questão, primeiro, do padrão cultural nosso, né? Até há bem pouco tempo e ainda hoje, criança bonita e saudável é a criança gordinha. E o gordinha, que a gente chama de gordinha e dá a desculpa de fofinha, ela é acima do peso e potencialmente um adulto com problemas mais... Reeducar a alimentação. Continua sendo, por exemplo, vamos falar da dieta típica do brasileiro. Arroz, feijão, bife e salada. É uma dieta equilibrada. 2 pratos de arroz, feijão, bife e salada, proporcionalmente, continua equilibrada, mas a quantidade é grande. Né? Eu estava ali fora vendo, eu acho que talvez uma grande parte do pessoal que está aí atrás das câmeras, né, devem comer a dieta equilibrada, mas podiam diminuir um pouquinho a quantidade do que eles estão comendo. Sobrou, tá vendo? Sobrou para todo mundo. Nada pessoal, mas Você acontece... foi um bebê gordo, querido? Não? Mentira. Só acredito vendo. Mas aí, fofinho, né? Fofinho. Tá, mas o que acontece é que a mãe, isso se fazia muito antes, dá vitamina para, né? Aí começa a comer... isso é verdade. Mãe magrinho... Mas isso no passado, acho que hoje não mais, né? Olha... Às vezes a gente ainda pega, porque a ideia do magro... Porque tanto se falou nisso, né? Pois Acabou o concurso do bebê bonito, que era sempre gordo. Tinha nome, né? Tinha nome. Tudo isso. A mãe hoje tem noção de que a criança não precisa ser gordinha para ser saudável. E antigamente tinha isso. Eu lembro, assim, por querer bem, por querer fazer, eu tinha um irmão muito magrinho, a mãe levava no médico, ele não engorda. E para que a senhora quer que ele engorde? Pois é. Ele está saudável assim, quase não come, deixa, está comendo o que precisa. Hoje não mudou, então? Mudou pouco, sim. A gente tenta incutir na cabeça das mães, isso é um trabalho constante. Eu vou te contar até um dado interessante desse trabalho. Todo mundo sabe do efeito do açúcar, da alimentação gordurosa, mas, por exemplo, o brasileiro consome de 3 a 5 vezes mais de sal do que ele precisa. A comida tem sal, ele ainda põe sal. Como é que você convence uma avó ou a mãe a não colocar sal na comida, porque a quantidade de sódio, de sal que essa criança precisa, ela já tem no leite, nos alimentos que ela vai comer em quantidade suficiente. Nem eu colocaria, doutora, uma comida sem sal é muito ruim. Pra gente, esse é o grande problema. Você começa a comparar o que eu acho com o que o bebê acha. Então assim, mas você não gosta de tomate. Aí você fala assim, toma esse tomate, né? Com essa cara de Deus me livre. A criança não come. Ou a criança vai ter mais facilidade de aceitar um tipo determinado de alimento se a casa tem esse hábito. Então é muito legal. Eu tenho muitos pais no consultório que fazem isso. Não, porque ele não come isso, não come aquilo. Você come? Não. Não gosto. Você põe na mesa para mostrar para o seu filho que você come e que isso é saudável? Não. É verdade.